O que o cliente espera do atendimento? Então, ao ser atendido, principalmente na forma presencial, o cliente espera ser bem acolhido, que o espaço seja limpo e organizado e que quem o atenda seja competente. Lembre-se de que o motivo principal para o cliente visitar o setor de atendimento é encontrar solução para seu problema. Não é? E ele espera contar com o quê? Veja, a primeira coisa é a honestidade. O cliente merece sempre o seu respeito. Não minta para ele, não prometa coisa que não pode cumprir. Se você mentir, que você mentiu, sabe que você está prometendo que não vai cumprir, o que com certeza tem a probabilidade de não voltar mais. A honestidade será o primeiro item a ser analisado ao fazer uso de seus produtos ou serviços. Uma vez que esse elo foi quebrado, então, muitas vezes é irreversível ter esse cliente de volta, tá? Outra coisa é a agilidade. Tempo é ouro, né? Todo mundo conhece essa expressão. Então ninguém pretende deixar seus afazeres para perder um tempo enorme tentando resolver os seus problemas. Principalmente se os atendentes possuem a fama de serem morosos, morosidade, lerdeza, né? Seja o mais breve possível ao atender e não deixe o cliente esperando por muito tempo. Tá? Não é que você vai atender mal o cliente, ser ríspido para que ele acabe logo, não é isso. Mas é que cada atendimento tem um tempo diferenciado, né? Tá certo? Então, use o tempo necessário, mas não se prolongue demais também com cada atendimento, porque tem outro cliente logo em seguida que quer ser atendido também e rápido. Né? A cordialidade também é essencial, então procure ser cordial com quem você está atendendo. Lembre-se que quanto mais exaltado o cliente estiver, mais gentil você tem que ser com ele, né? Não pode ter choque. Ser cordial, gente, não significa ter que rir ou fazer graça para seus clientes, seja prestativo. Então, muitas vezes, a gente vai no restaurante, numa loja, então nós estamos no Brasil muito acostumados com os atendentes que riem, que brincam. Na Europa, outros países aqui da América do Sul, nem sempre a gente vê isso. Não significa dizer que a pessoa está atendendo de forma ineficaz, não é isso. Veja, o cliente está atendendo bem, o atendente está atendendo o cliente bem. Sim, ele não precisa fazer graça para ninguém rir, tá certo? Então, não significa dizer que quem trabalha sério seja uma pessoa que não tem cordialidade. Não é isso, não tem nada a ver, tá certo? Você pode ser gentil, você pode ser cordial, mas necessariamente você tem que atender bem. Então, não precisa estar contando piada o tempo inteiro nem fazendo o cliente rir. A gente tem que aprender que isso nem sempre é atender bem. Não é? Atenção, gente. O cliente ele quer ser o foco. Ele exige ser o foco. Ele não quer dividir o tempo e o espaço com outras pessoas ou outras conversas. Então não divida esse cliente com conversas paralelas com outros colegas. Então você está mexendo no celular, conversando com outro colega e muitas vezes deixando o teu cliente em segundo plano. Isso é horrível, tá certo? E outra coisa, não procure interromper o atendimento com o cliente. Se o cliente está falando, então você está interrompendo direto. Deixe que o cliente se expresse, deixe que ele fala, deixe-o à vontade, tá? Óbvio, não pode falar demais coisas que não tem nada a ver com o processo de atendimento, né? Mas tem que saber dosar isso aí, tá? Discrição é outra coisa que o cliente quer. Já pensou, o cliente conta uma coisa para você e de repente quem está do teu lado, você começa a falar o problema do cliente para todas as pessoas, então discrição é tudo. Não é? Ele não quer que você coloque nada no jornal, ele quer apenas que você tente resolver o problema que ele trouxe para você, tá? E é óbvio, esse aqui é o último elo do atendimento. O cliente que foi bem atendido, o atendente que foi eficaz, vai fazer com que o cliente saia satisfeito. Né? A satisfação de quem visita o departamento é grande, né? Quando ele sai com o seu problema resolvido. Né? Então, satisfação é tudo que a gente quer que aconteça com o cliente. Bom, eu falei sobre eficaz e muita gente ainda tem a dúvida da diferença de eficiente ou eficaz. O atendimento eficiente ou o atendimento eficaz? O que é que você prefere? Tanto um quanto o outro são bons. Né? A gente espera que um funcionário seja eficiente ou seja eficaz. Mas veja, um atendimento ele é eficiente quando ele cumpre seu papel, atender o cliente e atender bem. Né? A gente está falando de atender bem. Ninguém quer o funcionário que atenda mal. Né? Atendeu bem,
essa é a meta, esse é o objetivo, então ele é eficiente. Tá? Agora, ele cumpriu o seu papel, foi eficiente. Agora, gente, se esse atendimento, além de solucionar o problema do cliente, levou menos tempo do que a gente preveu, teve menor custo para a empresa e deixou o cliente muito mais satisfeito, aí o atendimento deixou de ser eficiente para ser eficaz. Eficaz é muito melhor do que ser eficiente. Olha aqui, o atendimento eficiente é você cumprir a sua meta, o seu objetivo, atender o cliente bem. Mas o atendimento eficaz vai além disso. Né? Então, até que ponto eu sou eficiente? Quando eu atendo bem o cliente, esse é o meu papel. Mas eu sou eficaz a partir do momento... eu estou atendendo... Não, eu não estou atendendo, eu vou ao sanitário ou vou almoçar, eu desligo o meu monitor, eu economizo energia, eu faço de tudo para que a empresa aumente seus lucros e diminua os seus prejuízos, eu estou sendo eficiente. E é esse tipo de funcionário que se cobra hoje em dia, né? Não que seja eficiente, mas que seja eficaz, ou seja, ele tem que ser sempre um pouquinho mais do que ele é, tá certo? O público a ser atendido, isso aí a gente já sabe, né? Os dois tipos de público. O público interno, ou cliente interno, né? Que são os trabalhadores, os colaboradores, a gente tem que atender muito bem, né, gente? E o outro público é o público ou cliente externo. Esse tem que atender melhor ainda, né? Tá certo? Porque ele não presta serviço, ele não está lá sempre conosco naquele ambiente, a gente pode dar um jeitinho, né? Esse não. Esse ele consome os nossos produtos, então cuidado, né? A gente tem que dispensar um tempo maior com esses aí, tá certo? Comunicação como fator diferencial no atendimento. Bom, então a gente sabe que em relação aos clientes internos, como eu falei, a gente pode dar um jeitinho, melhorar aqui, outro ali, não foi bem assim, houve mal entendido. Afinal de contas, esse cliente ele trabalha na empresa. Mas o cliente que ele só consome, esse é bem mais difícil da gente tá puxando para o nosso lado quando ele não entende bem a mensagem, não é? Quanto à comunicação empregada no atendimento aos clientes externos, como eu falei, os cuidados devem ser redobrados, né? Devem ser redobrados. Bom, a menos que o indivíduo tenha alguma incapacidade orgânica ou mental, é possível ele desenvolver e controlar o uso das habilidades linguísticas, tá, gente? Então, tem que praticar os diálogos, pratica na frente do espelho. Antes não se podia fazer isso, mas hoje você tem a sua câmera, você tem aí o seu equipamento, o seu celular, então coloca para gravar uma apresentação. Vai apresentar um trabalho na faculdade, vai fazer a tua palestra, você vai... para uma entrevista de emprego, você vai apresentar o produto ao cliente, faz uma simulação, gente. Faz uma simulação, grava esse vídeo e depois você observa esse vídeo. Você já se viu atendendo o teu cliente alguma vez? Não? Você já se viu ou já se imaginou dando uma palestra, fazendo a apresentação de um trabalho? Nunca? Então faz isso. Faz a simulação e grava essa tua simulação, você vai perceber que ali você vai observar, você vai se autoanalisar. E aí você começa a fazer suas autocríticas, o que está certo, o que está errado. Isso é muito positivo, aprenda a fazer isso. Bom, vícios de linguagem é aquilo que ninguém quer colocar na comunicação, né? Nem gírias. Né? Então, a linguagem, gente, como eu falei, tem que ser clara e objetiva. Né? Então, você começar... com esses vícios de linguagem demais, então cuidado, o cliente pode ter a sensação de você estar com embromation, está querendo enrolar. Né? Em relação aos jargões, lembram o que são os jargões? Né? Que são as palavras mais utilizadas dentro de um segmento profissional. Né? Então, você tem que ter cuidado com isso também. Então, cuidado para evitar demais as gírias, como eu já falei, né? Tá, beleza, tipo assim, né? Assim como os jargões que eu estava falando. Então, tudo bem, você tem o conhecimento técnico de um celular para vender para o cliente. Tá, caramba, mas se você passar o tempo inteiro só falando naquela linguagem técnica que só os técnicos entendem, o cliente com certeza vai se mostrar chateado com aquele teu papo. Né? Então, vamos dosar isso aí, mostrar que a gente sabe, tá? Mas não precisa ser chato, né? Tá certo?
As habilidades linguísticas são essenciais, né, gente? Saber falar bem, saber utilizar a gramática, tudo isso é essencial, né? Agora, a gente sabe que a boa vontade muitas vezes supera isso. Mas tem muitos clientes que observam, tá? Muitos clientes observam, perdão, as habilidades linguísticas de quem está atendendo, tá certo? Então, para esse mal, o remédio é a leitura. A leitura é remédio eficaz, né? Então, vamos ler, vamos escrever. Pratica, assim como gravar tuas aulas, pratica tua leitura, pratica tua escrita, faz a simulação de que está mandando um e-mail para o cliente. Tem que praticar, né, gente? Leitura e escrita é questão de prática, tá? Então não tem para onde correr. As habilidades vocais, que é aquela, não é a habilidade linguística, né, que você tem a questão de saber a língua. A habilidade vocal é como você se posta, qual é a sua postura, a tua entonação. O tom de voz é muito importante na comunicação durante o atendimento, seja ele presencial ou telefônico, né? Essa habilidade é fundamental quando você quer expressar emoções, está diretamente ligado à personalidade, equilíbrio emocional, maturidade e capacidade de lidar com ações adversas. O cliente esperto, ele vai observar tudo isso em você, tudo isso quem está atendendo, tá certo? Controlar a velocidade com que fala. Quem fala rápido demais dificulta a compreensão. Quem fala lento demais, por incrível que pareça, é pior ainda, tá, gente? Então dificulta, se torna cansativo, tá? A você compreender ou tentar compreender aquela pessoa. Então, o equilíbrio, né, o equilíbrio é a palavra-chave aí. Equilíbrio, tá? Comunicar ou informar. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Comunicar ou informar. Informação é de mão única. Via de mão única a informação. A comunicação é de mão dupla. Como assim? Na informação, o foco recai apenas sobre o emissor. Ele transmite sua mensagem sem se importar com quem vai receber a mensagem, tá certo? Já a comunicação não é simplesmente o mero ato de informar, porque ela vai além disso. Ela só se efetiva quando há interação, ou seja, o emissor e o receptor conseguem trocar informações. Portanto, a comunicação dá espaço para que outro se manifeste e ambas as partes dialoguem. Então veja, eu vou colocar um aviso no mural. Cheguei no mural, coloquei o meu aviso, isso é informação. Tá? Então eu coloquei ali, vou-me embora, não quero nem saber quem vai ler, quem não vai ler, se vão entender, se não vão entender. Isso é puramente informação. A comunicação vai além disso, né? A comunicação, então, se eu chego para alguém e transmito aquela informação para alguém, perguntando se entendeu, buscando feedback, né? Como é que aquela pessoa se sentiu, o que é que ela vai fazer, se vai participar, se não vai. Aí dessa vez é comunicação. Percebeu como é diferente? Informar. Né? Isso aí só interessa ao emissor, ele jogou a informação, acabou. A comunicação não. A comunicação ela se refere tanto ao emissor quanto ao receptor. A gente tem que se preocupar com ele também. Entendeu a diferença? E as responsabilidades na comunicação? Tem responsabilidade? Óbvio. Vejam, tanto o emissor quanto o receptor têm responsabilidades na comunicação. Agora, vamos lá, vamos ao peso. O peso maior da responsabilidade é de quem manda a mensagem, tá? O emissor tem o peso maior. Ele tem que ser claro e objetivo para que facilite para o receptor. O receptor ele tem a obrigação de compreender a mensagem, não é isso? Ele tem essa obrigação, tá certo? Mas se de repente o emissor colocou um monte de recursos que infelizmente o receptor não tem esse mesmo recurso, a mensagem, né, gente, vai ficar, ela pode ficar mal compreendida. Não é? Então a responsabilidade maior é de quem manda a mensagem, tá? Cuide disso, tá certo? Já imaginou se nossa comunicação fosse como a dos pilotos de aviões e as torres de controle? Porque toda essa comunicação, né, é redundante, né? Já ouviu falar isso? O avião ele funciona com redundância. Né? As informações do avião são redundantes. Tanto o piloto quanto o copiloto têm as mesmas informações. São dois painéis que cada um tem. Dois painéis, né? Não pode ter uma informação só. Uma tem que bater com outra. E além dessa informação redundante, tudo que vem de controle, as transmissões são também redundantes.
Então, quando a torre de controle pede para o piloto ir até o nível de voo 320, pode perceber que lá o piloto ou copiloto que atender, ele vai dizer nível de voo 320. Eles vão sempre repetir a mensagem para que isso dê segurança e evite acidentes. Infelizmente, a gente não pode fazer isso aqui fora em todas as atividades, não é isso? Ficaria chato, o outro está sempre repetindo para dizer que compreendeu, ficaria chato, mas seria bem interessante, evitaria muita coisa, né? Bom, a comunicação durante o atendimento, vamos ver. Existe a comunicação passiva. Tá? A comunicação passiva, os interlocutores, parece que tem um esperando pelo outro, gente. Ninguém tem interesse de tomar a iniciativa nem de solucionar o problema, está sempre um esperando pelo outro. E ninguém quer esse tipo de comunicação durante o atendimento, né? Comunicação passiva. A comunicação agressiva é outra que ninguém quer também. Então, o tom de voz elevado, impaciência, intolerância, a falta de empatia, gestos bruscos. Então, isso demonstra uma quebra de braço, é uma guerra de poder. Parece que um quer exercer poder sobre o outro. Cada um quer dizer quem é que manda naquele exato momento. E isso não leva a lugar nenhum. Então, comunicação agressiva também não é boa coisa no atendimento. E a gente vai ter apelar para esse aqui, ó. A comunicação assertiva, gente. Então, é aquela que consegue transmitir a mensagem com clareza e objetividade, demonstrando toda a habilidade do emissor em se relacionar com o receptor, ou seja, agindo de forma eficaz. Isso é simplesmente, gente, saber ouvir, né? Atender, acima de tudo, é saber entender. Então, quando você se põe no lugar do outro, você passa a compreender melhor e facilita, de fato, as suas respostas e a solução dos problemas do cliente. Essa é a comunicação ideal, comunicação assertiva. Você já viu falar em congruência ou incongruência? A congruência é uma combinação, tá? Você está falando algo e está agindo da mesma forma. Então imagina o seguinte, você está dizendo ao cliente que gosta dele, que se interessa pelo que ele está falando, mas a tua cara não demonstra isso. Não é? Você está com aquela cara cismada, os teus gestos, a tua expressão facial mostra para o cliente que você não está feliz, que você não está contente. Isso é incongruência. Então o que a gente fala, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente está demonstrando ao cliente, tem que ser condizente com o que a gente está exercendo, que a expressão corporal, a expressão física. Tem que haver congruência na comunicação. Agora, o que é que se espera de quem atende? Não? Diz aí, o que é que você espera de quem atende? Não? Veja, o atendimento refere-se não apenas ao ato de atender, mas, como eu falei, de entender o cliente. Atender, entender. Quem atende deve ter consciência de que deve sempre adotar uma postura receptiva baseada na gentileza. Né? Olha, atender bem significa superar as expectativas e poupar esforços do seu público. Esse é o atendimento eficaz, lembra? O atendimento eficiente é simplesmente atender o cliente e pronto. Agora, o atendimento eficaz, ele supera as expectativas. Não é? Então, vamos ser eficientes ou vamos ser eficazes? Ok? Quem trabalha no setor de atendimento, gente, sabe que não deve trazer os problemas de casa para descontar em quem vai atender. Então, se seu salário está pouco e atrasado, se teu chefe te chamou a atenção, se o namorado ou a namorada desmarcou o jantar, se o time perdeu, então nada disso tem que trazer e descontar no cliente. Né? Mas tem o contrário também. Aquele cliente chateado que chega lá quer descarregar tudo em cima de você, tudo em cima de quem atende. Então, nesse caso aí, gente, é necessário paciência, né? É uma coisa que todo atendente tem que ter. Quem não tem paciência não atende bem. Né? Então, redobrar a paciência. Não se descontrole, não altere o tom de voz, não discuta com o cliente e jamais demonstre irritação. Tá? E, gente, preste atenção. Quando o cliente está estressado, está nervoso, aperreado, por favor, nada de calma, tenha calma, fique calmo, fique tranquilo. Isso irrita ainda mais aquele que está falando com você. Então, nada de usar essas expressões, tá? Agora, quem estiver do outro lado da linha telefônica, por exemplo, no balcão de atendimento,
tem que ter seu problema solucionado, não é isso que ele espera? E mais do que o problema solucionado, ele quer que seja em pouco tempo e sem sacrifício nenhum, não é assim? Então a gente tem que se desdobrar para oferecer isso ao cliente, tá certo? Agora, veja só, nada de estar lidando com o cliente, meu benzinho, meu amorzinho, meu filhinho, fofinho, queridinho, etc. Gente, o cliente é sempre senhor, senhora e senhorita. Tá? Então, dessa forma, você não está sendo grosso, não. É a forma correta de se tratar. Senhor, senhora e senhorita, tá certo? Então é assim que se trata o cliente, tá? A gente pode dar até um sorriso, senhor, tá certo? Mas é dessa forma que se trata os clientes. Para se ter uma comunicação eficiente, então não basta ter boa dicção, oratória e apresentação pessoal. A gente viu que muitas vezes a capacidade, a sensibilidade que o atendente tem em ler isso, em ler as expressões do cliente é fundamental. Às vezes o atendente ele não tem uma habilidade linguística tão forte, tão grande, né? Mas ele tem essa sensibilidade de entender o cliente. Por quê? Porque ele consegue ler os gestos, a expressão facial, a maneira de falar e de olhar com quem está lidando. O corpo fala, né, gente? Então a pessoa aprende a ler esses sinais e aí você sabe como é que você vai lidar com o cliente após essa leitura, tá? Então veja, nós sabemos que a primeira impressão é aquela que fica, né? Então procure adotar no primeiro contato com o cliente uma postura amistosa e receptiva, gente. Não é a primeira impressão? Lembra que nós estamos atendendo, nós somos relações públicas da empresa? Então, saiba observar, saiba ler como é que está aquele cliente, cansado, nervoso, tranquilo, sossegado, em paz, e a gente vai adaptar a linguagem para que seja melhor. Preste atenção. Nunca esqueça que pode não haver uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Percebeu? Pode não haver uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. Então aproveita a oportunidade, tá certo? Comunicação, todo mundo já sabe, vem de comunicare, não é? Do latim comunicare, não é? Significa compartilhar, tornar público, tornar comum a informação, né? Aqui os tipos de comunicação, lembram dele? Comunicação verbal utiliza a palavra falada ou escrita, a não verbal que não utiliza a palavra, mas utiliza ações, sinais. A comunicação direta, emissor e receptor estão próximos ali um ao outro, é pessoal esse tipo de comunicação. A comunicação indireta, veja, não é aquela pessoal, eles estão em outros ambientes e aí tem que ter um meio de comunicação entre eles. A aberta ao público é aquela mensagem que você quer fazer chegar ao maior número de pessoas possíveis, e o contrário é a fechada ou particular, que só interessa, não é, a quem você está falando naquele exato momento. Intrapessoal, que é aquela comunicação que só interessa para você, não é, como uma agenda, por exemplo. Interpessoal, essa aqui, gente, é a comunicação normal, a comunicação comum que a gente fala. Interpessoal é a comunicação que acontece entre as pessoas. Existe também a intragrupal, tá? A informação fica só dentro daquele grupo, e a intergrupal, que acontece entre um grupo e outros, tá? Bom, em relação aos meios de comunicação, sabemos que a sociedade se moderniza, o tempo se moderniza, e, lógico, a forma de se comunicar e os meios de comunicação também vão se modernizando. Aí tem essa palavra em destaque, feedback, né? Que seria o retorno, a resposta. Então, hoje em dia, a comunicação exige muita rapidez. Então, em época de tecnologia, a gente conversa com o cliente e, ao mesmo tempo, a gente já quer a resposta daquilo, né? Então, você tem a possibilidade de enviar, de receber som, documentos, imagens, tudo na mesma hora para o cliente. Então, é muito prático hoje a comunicação. Mas lembre-se, da mesma forma que é muito prático